Quem sabe hoje à noite mesmo tudo se resolva, quem sabe, né? E aí tenhamos aí uma semana que vem, iniciando aí agora, mais tranquila. Oremos. Senhor Deus, estamos perplexos diante da situação que acontece aqui no nosso país. Pedimos que o Senhor nos ajude, porque nós não podemos prever os desdobramentos disso tudo. As pessoas estão sofrendo, já temos sinais de pessoas padecendo com problemas de preços, problemas de locomoção, pessoas que precisam se locomover, compromissos que precisam ser realizados, e tudo isso tem afetado o nosso dia a dia. Nós aqui na igreja temos a conferência pela frente, o Senhor conhece as dificuldades todas envolvidas nisso, e fazer uma conferência já é difícil em situações normais. E fazer isso em meio a uma crise como essa realmente nos assusta bastante. Nós jamais poderíamos prever essas coisas acontecendo precisamente nesses dias. Por isso pedimos que o Senhor use toda essa situação para promover a sua glória, para robustecer a nossa fé, para que confiemos mais no Senhor e que o Senhor atue de modo especial, fazendo com que essa situação se resolva depressa, possamos voltar à normalidade para o nosso bem, para o bem das nossas famílias, para o bem da sua igreja, enfim, e que de alguma forma tudo isso que está acontecendo, que está afetando até mesmo a vida das igrejas, como afeta a nossa e de outras igrejas, algumas até cancelando seus cultos, porque as pessoas não podem chegar até o lugar de adoração. Nós pedimos que tudo isso que está acontecendo de alguma forma redunde no bem desse país. Sabemos das crises horríveis que enfrentamos. O nosso povo está tão cansado de tantas mentiras, de tanta corrupção, tantos enganos, tantos atos que lesam, ó Deus, o nosso patrimônio, o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho. As pessoas estão tão cansadas disso, de sofrer debaixo dessa opressão silenciosa que arranca do povo as coisas básicas, as coisas essenciais. E pedimos que de alguma forma, Senhor, o Senhor trabalhe, usando essa situação triste para mudar de alguma forma o país em que nós nascemos, o país que o Senhor nos deu como pátria. Nós pedimos essas bênçãos, suplicamos a sua graça sobre nós e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante aqui do final do texto que começamos a pregar há algumas semanas. Nós já falamos 2 vezes sobre esse trecho. Eu apresentei para os irmãos, quando nós começamos a estudar esse texto, eu apresentei para os irmãos uma divisão tríplice. Nós fizemos aqui um esboço tripartido, em que eu apontei para os irmãos uma poesia de Noé. É uma poesia profética, na verdade, é uma oração em forma de poesia, uma oração profética em forma de poesia. E nós estudamos as preliminares dessa oração profética. Nós estudamos os versículos 18 a 25, quando nós estudamos a estrofe da poesia referente a Canaã. E nós aprendemos várias coisas acerca que emanam dessa poesia, e fizemos também algumas digressões, extraindo lições importantes das Escrituras acerca desses assuntos. Nós também, no segundo sermão, nós falamos sobre assuntos relacionados a essa estrofe, e reafirmamos a realidade de que o texto tem mais 2 estrofes. Tem uma estrofe referente a Sem, é o outro filho de Noé. Ele menciona ele menciona o neto de Noé, Canaã. Ele menciona Sem no versículo 26, nós temos uma estrofe, a estrofe sobre Sem, no versículo 26, e nós temos a estrofe referente a Jafé, no versículo 27. Então temos mais 2 estrofes. Já falamos sobre a primeira estrofe e suas preliminares. Hoje vamos falar sobre a estrofe referente a Sem e a estrofe referente a Jafé.
São as duas estrofes que restam nós vermos aqui. Nos versículos 28 e 29, nós temos a conclusão da genealogia que começou no capítulo 5. O capítulo 5 começou uma genealogia. Essa genealogia fez uma pausa para contar a história de Noé, contou a história de Noé. A genealogia não terminou no capítulo 5 por causa desse parênteses que ela abriu. Ela abriu esse parênteses, explicou, contou a história de Noé. Todos nós acompanhamos, estudamos a história de Noé do capítulo 6, e estamos agora vendo o desfecho dessa história, terminando a história de Noé. Conhecemos bem esse personagem, e agora nos versículos 28 e 29 nós temos o fim da genealogia, que mostra que Noé viveu 300 anos depois 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias da sua vida foram 950 anos, a longevidade própria dos patriarcas. E, enfim, aqui temos a declaração de que ele morreu, e com isso termina a genealogia iniciada no capítulo 5. Nós vamos ver então hoje a estrofe referente a Sem, aí no versículo 26. Observe essa estrofe, são poucos comentários que eu quero traçar acerca disso. Nós não temos muitos elementos aqui nos versículos 26 e 27 que tenhamos que desatar, não temos muitos nós para desatar aqui. Depois de Noé ter pronunciado uma súplica profética contra o seu neto Canaã, ele pede a Deus que Canaã seja servo dos servos dos seus irmãos, que Canaã seja os descendentes de Canaã e seus descendentes sejam escravos. E ele prossegue, o texto diz no versículo 26, e ajuntou, e aí nós temos a segunda estrofe, a estrofe referente a Sem. E a estrofe começa dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor. É curioso notar aqui que Noé não pronuncia uma bênção diretamente ao seu filho Sem. Não. O que ele faz é exaltar o nome do Senhor. E ele define o seu filho Sem como sendo o filho que tem por Deus o Senhor. É assim que ele define seu filho Sem. Sem é identificado como aquele que tem o Senhor como Deus. É interessante observar isso. O texto diz: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. E é assim que Sem é identificado. É importante isso, é curioso notar isso, porque é uma forma como Noé se refere ao seu filho mais velho, ao seu filho primogênito. É uma forma de identificá-lo. Sem é o meu filho. Sem é o filho que tem o Senhor como Deus. É curioso isso, porque isso deve estabelecer um padrão entre nós que temos o Senhor como Deus. Nós deveríamos ser identificados assim. Quem é o Marcos? Marcos é aquele homem que serve o Senhor. Quem é Thomas? Thomas é aquele homem que tem o Senhor como Deus. É isso que o identifica. Quem é Gilberto? Gilberto é o homem que tem o Senhor como Deus. Quem é Diná? Quem é Lúcia? Lúcia, Diná, Irene, Rosana, Roseli. Os irmãos estão falando o nome de todo mundo aqui. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que têm o Senhor como Deus. Elas são servas do Senhor, é isso que as identifica. Elas têm essas pessoas, esses homens, essas mulheres, têm outras características. Elas têm também suas profissões, têm também seus traços próprios, têm suas habilidades pessoais, mas o que mais as define é o fato de que elas têm o Senhor como Deus, assim como Sem. Quando nós falamos o nome delas, o que deve vir à mente é isso. Elas são as pessoas, quem são? São as pessoas que têm o Senhor como Deus. São servos, são adoradores do verdadeiro Deus. É a minha conhecida que serve ao Senhor. É a minha tia.
é a minha prima que serve ao Senhor, é diferente das outras. É o meu primo, é o meu tio, é o meu parente, é o meu colega, é o meu conhecido que serve ao Senhor. É isso que o distingue de outras pessoas. Ele é alguém que tem o Senhor como Deus. Isso deveria nos definir. Devia ser a nossa marca distintiva, como era a marca que distinguia Sem, inclusive aos olhos do seu pai. Noé diz: bendito seja o Senhor. Ele é o Deus de Sem. Sem é identificado como alguém que tem o Senhor como seu Deus. E ele prossegue dizendo: e Canaã lhe seja servo. E aqui é impossível deixar de perceber a conexão que existe entre essa frase e o que aconteceu posteriormente. Por quê? Porque o povo a quem Moisés escreve essa história, o povo de Israel, era um povo semita. E através dos descendentes de Sem surgiu, portanto, a nação de Israel. E é exatamente a nação de Israel que vai subjugar os descendentes de Canaã, os povos cananeus. Os irmãos, observando aí, no capítulo 11, os irmãos encontram, aí virando a página da sua Bíblia, os irmãos encontram aí no capítulo 11, no versículo 10, os descendentes de Sem. Por que esse trecho é importante? Porque esse trecho vai fazendo uma ligação, esse trecho vai mostrar a linhagem santa. Nós temos uma linhagem santa que é seguida a partir de Sete, filho de Adão. Essa linhagem prossegue com Noé, sobrevivente do dilúvio. E Noé teve seus 3 filhos. E essa linhagem santa, por meio da qual Deus vai trazer redenção ao mundo, ela prossegue através de um dos filhos de Noé. E esse filho de Noé, que dá sequência à linhagem escolhida, que vai trazer salvação ao mundo, esse filho de Noé, que dá sequência a essa linhagem, é Sem. Vejam aí no capítulo 11, no versículo 10, vejam o que diz o texto: os descendentes de Sem. Essa genealogia que aparece aqui é uma genealogia muito importante, porque traça essa linha de descendentes que vai desembocar na família da promessa, que são os ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui uma conexão entre essas primeiras páginas da Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo, que aparece séculos e séculos depois. Vejam o que diz o texto: são estas as gerações de Sem. E vejam como prossegue: ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. E a linhagem prossegue com Arfaxade. O texto diz: viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. E assim prossegue o refrão. E o texto diz: viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E prossegue o refrão: viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. E assim vai nessa cadência repetitiva. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Versículo 20, viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. Versículo 22, viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Aqui já entramos em personagens mais conhecidos. Versículo 24, viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Versículo 26, viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Nós chegamos aqui nos patriarcas mais conhecidos. Chegamos aqui a Abraão. E o texto então prossegue. Versículo 27, são estas as gerações de Terá. O Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló.
Morreu Harã, terceiro filho de Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Ele perdeu um filho. Abraão e Naor, os outros dois filhos de Terá, tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Islá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. E aí então começa a história de Abraão. E o texto diz no capítulo 12: ora, disse o Senhor a Abraão. Na época o nome dele era Abrão, não era Abraão ainda. E ele prossegue aqui com a linhagem santa. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então começa aqui, de modo mais claro, já começou lá atrás, mas começa aqui de modo mais claro a história da redenção, a história da salvação da humanidade. Essa linhagem de Abraão prossegue, e surgem então os israelitas, e dentre os israelitas, na tribo de Judá, então, séculos depois, nasce o Messias, descendente de Abraão, descendente de Davi, da tribo de Judá, e ele traz redenção ao mundo, e através dele então todas as nações, todas as famílias da terra são abençoadas e serão abençoadas. Então nós percebemos essa dinâmica já presente aqui, essas realidades já presentes aqui, o texto dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Os israelitas surgiriam de Sem. Sem daria origem aos filhos de Abraão, e Abraão originaria então os israelitas, e os israelitas iriam subjugar os cananeus ao expulsá-los da terra. Quando nós conhecemos a história de Abraão, nós sabemos que ele peregrinou na terra dos cananeus, e no capítulo 15 de Gênesis, nós aprendemos, a partir do versículo 12, nós aprendemos que o Senhor prometeu a ele que os seus descendentes iriam subjugar os cananeus, cumprindo a súplica de Noé. O texto diz em Gênesis 15, no versículo 12, o texto diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade, os filhos de Sem, os descendentes de Sem, posteridade de Abraão, será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aconteceu no Egito. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui. Aqui é a terra dos cananeus, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, ele diz aqui. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí ele menciona os descendentes de Canaã: o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Todos descendentes de Canaã. Ele diz: a sua descendência
os descendentes de Sem, vão dominar esses homens, vão dominar esses povos, vão dominar essas nações, em cumprimento à oração profética de Noé. Talvez seja aqui num versículo como esse, que nós possamos enxergar a semente, cujos desdobramentos ainda enxergamos hoje, da discórdia entre os descendentes de Sem, mais especificamente os judeus, e os descendentes de Cã, como diversas nações que rodeiam Israel hoje parecem ser. É um pouco difícil estabelecer essas relações, mas existe um antagonismo que se arrasta por séculos e que parece marcar o relacionamento entre os descendentes de Sem, especificamente os israelitas, e os descendentes de Cã. Mas nós aprendemos, quando olhamos isso, vemos no cenário atual, na política mundial moderna, nós percebemos esses conflitos. São conflitos políticos, são conflitos culturais, são conflitos religiosos. Parece que é impossível haver paz entre Israel, descendente de Sem, e outros povos que parecem ser, é possível talvez traçar essas relações, parecem ser descendentes de Cã. E quando nós olhamos para a profecia bíblica, nós aprendemos que essa oração de Noé, essa oração profética de Noé, que é como que uma semente, parece ser como que uma semente dessa discórdia. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da profecia bíblica, nós aprendemos, nós percebemos que isso um dia terá fim. A Bíblia mostra em Isaías 19, e é importante olharmos para isso, Isaías no capítulo 19, onde tudo isso vai acabar. As pessoas vivem preocupadas com as relações atuais de Israel em relação aos seus inimigos. E quando nós olhamos para Isaías 19, nós aprendemos que um dia essas hostilidades todas entre Israel, descendente de Sem, e os descendentes de Cã vão desaparecer. Veja o que diz o texto em Isaías 19, versículos 19 a 25. O texto diz assim, veja aí, Isaías 19, de 19 a 25. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Isso nunca aconteceu. O Egito, Misraim, é descendente de Cã. E nós temos aqui uma profecia sobre o Egito, descendente de Cã. E o texto prossegue, naquele dia, é o dia escatológico, esse dia não chegou ainda, nós aguardamos esse dia, é o dia em que o Senhor vai voltar e estabelecer o seu reino de paz neste mundo. Nós aguardamos o dia em que o Messias voltará e inaugurará um reino de paz e de justiça em toda a terra, que se estenderá a partir de uma Jerusalém restaurada sobre todo o mundo. E vejam o que vai acontecer nessa época. O texto diz, naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, descendente de Cã, é um povo descendente de Cã. E uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E o versículo 20 prossegue, servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá
mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor. Isso nunca aconteceu. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. É uma expectativa que nós temos. É a descendência de Cã se voltando para o Senhor. E o texto prossegue: naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. E os assírios aqui nós temos também como descendentes de Cã. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. A Assíria corresponde ao que hoje é o Iraque. Versículo 24: naquele dia, Israel, descendente de Sem, será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Chegará um momento em que os descendentes de Sem, juntamente com os descendentes de Cã, darão as mãos, e juntos servirão ao Senhor sob o reinado de paz do Messias. Só então haverá paz entre Israel e os descendentes de Cã. Só assim. Nós não cremos em acordos internacionais, nós não cremos nas habilidades políticas dos homens. O que nós cremos, o que nós sabemos, é que um dia Noé pronunciou uma oração profética. E nessa oração profética, ele coloca os descendentes de Cã. E mais especificamente aqui, por razões relacionadas aos seus leitores, os descendentes de Canaã. Numa relação de hostilidade com os descendentes de Sem. Mas nós sabemos que essa situação, ela um dia será neutralizada. E quando isso será neutralizado, quando haverá paz entre essas nações, entre Israel, Egito, Assíria, quando essas coisas vão acontecer? Haverá o dia em que o Senhor realizará uma obra de transformação no coração desses povos todos. E juntos então, todos poderão dizer que servem o Deus de Sem. É assim que caminha a história da humanidade. Nós, os cristãos, nós conhecemos, nós sabemos os desdobramentos que hão de ocorrer. Nós sabemos os desdobramentos futuros. Nós sabemos o que há no porvir. Nós sabemos que um dia o céu se abrirá. E sabemos que um dia a trombeta soará. E sabemos então que todos verão no céu o sinal do Filho do Homem. E sabemos que então naquele dia o povo de Israel, hoje rebelde contra o Senhor, dirá: bendito que venha em nome do Senhor. E todos se converterão ao Senhor Jesus Cristo. E Ele estabelecerá o seu reino numa Jerusalém transformada, numa Jerusalém renovada, restaurada, e estenderá o seu domínio de mar a mar. E todos os povos então o servirão durante o seu reinado glorioso, até a inauguração de um novo céu e de uma nova terra. Nós temos aqui a semente dessas discórdias. Nós temos aqui uma semente cujos frutos ainda são colhidos até hoje, são colhidos ainda hoje pela política internacional moderna e continuarão sendo colhidos. Mas nós aprendemos que um dia o príncipe da paz reinará. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros, e Ele governará as nações com cetro de ferro, e as guiará, e estabelecerá aqui então um reinado de paz, em que até os animais viverão em paz uns com os outros. E nós aguardamos esse dia, e é por isso que nós oramos dizendo: venha o teu reino. Quando nós oramos a oração do Senhor, nós dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E dizemos com o coração ardendo, nós dizemos: venha o teu reino. Porque nós queremos ver isso.
Nós queremos ver os assírios adorando a Deus. Nós queremos ver os egípcios adorando a Deus, todos juntos com Israel. Nós queremos ver o reino glorioso do Messias, o Senhor sentado no trono de Davi, regendo as nações com cetro de ferro. E pobre do crente que não tem essa esperança. Pobre do crente que só aguarda o céu. Porque a nossa redenção transcende o céu. A nossa redenção abrange os céus e a terra. E o Senhor virá aqui e estabelecerá a sua salvação completa, invadindo todas as nações com a sua paz. Mas o texto prossegue e nós chegamos finalmente à última estrofe. E os irmãos então têm aí contato com a última estrofe da oração poética de Noé. Não é uma poesia muito bonita. É uma poesia que tem elementos bonitos, mas tem elementos feios. Elementos que nós gostamos e elementos dos quais não gostamos. Mas a poesia prossegue e agora ele vai falar sobre Jafé. E eu gosto mais dessa parte, porque eu acho que eu sou descendente de Jafé. Não sei, tenho essa impressão. Parece que os povos europeus, eles descendem de Jafé. Quando nós olhamos o quadro de nações, no capítulo 10, nós vemos o quadro de nações, nós percebemos que os povos jafetitas são mais relacionados, estão mais próximos dos povos europeus. Nós temos, por exemplo, Tarsis, que era na Espanha. Meus ancestrais eram espanhóis, alguns deles. Nós temos também indícios de que povos jafetitas habitaram a Grécia, Macedônia. Várias evidências de que os povos jafetitas habitaram a região da Turquia, ali, tendo ali muito próximo ali o seu contato, a sua proximidade com a porta, o portão oriental da Europa. Então é bem possível que os povos europeus sejam de origem jafetita. E nós temos aqui o que parece ser uma profecia, uma oração profética relacionada a esses povos. E eu gosto porque é uma oração profética boa. Não é uma oração profética como aquela dirigida, tendo como objeto os descendentes de Canaã. Não, é algo bom. E nós olhamos aqui essa poesia e encontramos o seguinte, aqui na estrofe referente a Jafé. Veja que talvez essa estrofe seja referente a você, aos seus ancestrais, aos seus descendentes. O texto diz assim: engrandeça Deus a Jafé. Amém? Todos os jafetitas vão dizer amém. Hein? Engrandeça Deus a Jafé. Ele está como que dizendo que Jafé se expanda. Que os descendentes de Jafé alarguem as suas fronteiras. Que os descendentes de Jafé se espalhem. Que os seus limites se ampliem. Talvez esse seja o sentido presente aqui, quando se diz engrandeça Deus a Jafé. Agora notem o que vem a seguir. E aqui temos algo curioso. Nós temos algo curioso porque nós temos algo aqui que nós não encontramos um correspondente na história. O texto diz: e habite ele nas tendas de Sem. Como? O que pode isso significar? Habite ele nas tendas de Sem. A ideia que parece estar presente aqui é que os jafetitas iriam viver em algum momento, em algum tempo, sob a bênção e a proteção dos semitas. Talvez tendo o mesmo Deus, e desfrutando do seu cuidado, da sua amizade, da sua proteção, vivendo a sua sombra. Quando o texto diz, e habite ele nas tendas de Sem, o que nós temos aqui é uma figura de linguagem que evoca a ideia de proteção, de comunhão, de amizade, de desfrutar talvez da adoração, de promover talvez a adoração ao mesmo Deus. E o texto prossegue, Canaã lhe seja servo, diz aqui mais uma vez.
Mas nós não conseguimos encontrar, quando olhamos a segunda linha da estrofe, o texto que fala, e habite ele nas tendas de Sem, nós não conseguimos encontrar um correspondente na história da humanidade que mostre isso. Quando olhamos para a história de Israel, e o relacionamento de Israel com os descendentes de Jafé, quando percebemos o modo como Israel se relacionou com os jafetitas, nós não encontramos nada que corresponda a isso. Então dizemos, quando isso aconteceu? Ou quando isso vai acontecer? Essa oração que Noé fez, essa súplica profética que ele pronuncia aqui, isso não se cumpriu? Há quem diga que isso se cumpriu espiritualmente. Há quem diga que os descendentes de Sem, crendo no Messias, acabaram por ser abençoados por um descendente de Sem, porque Jesus é descendente de Sem, descendente de Abraão e por consequência descendente de Sem. Talvez essa seja uma boa explicação. Talvez possamos adotar essa visão de que os povos europeus, os povos descendentes de Jafé, foram abençoados por meio da conversão, por meio do crer no Messias, descendente de Sem, e assim então foram abençoados e protegidos, e agora aqueles que creem no Messias vivem debaixo da sua sombra. Talvez não haja grandes problemas em aceitarmos essa concepção, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que existe algo mais além disso. Se os irmãos olharem, os irmãos poderão perceber no finalzinho do profeta Isaías, no capítulo 66, Isaías capítulo 66, os irmãos verão algo que nunca ocorreu e que ocorrerá um dia. Isaías 66, versículo 19, diz assim, Isaías 66, 19, fala assim, Isaías 66, versículo 19 e versículo 20, fala assim, porque eu conheço as suas obras, Isaías 66, 19, e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Isso vai acontecer em Jerusalém. Isso nunca aconteceu. Todas as nações, aí no versículo 18, todas as nações vindo, reunidas todas elas, e contemplando a glória do Senhor em Jerusalém, em Sião. Versículo 19, porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. Vejam quais: a Tarsis, povos descendentes de Jafé, aqui na Espanha. Pu e Lud, aqui são povos descendentes de Cã, que atiram com arco. A Tubal e Javã, povos descendentes de Jafé, os gregos. Até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Ele está dizendo, esses povos todos virão a Jerusalém e adorarão o Senhor. Que povos? E ele menciona os povos descendentes de Cã e os povos descendentes de Jafé, todos contemplando a face do Senhor numa Jerusalém transformada. E então o texto caminha
E o texto se encerra apontando para a morte de Noé e pondo termo à genealogia do capítulo 5. E assim termina a poesia. Como eu disse, é uma poesia com pontos bonitos e pontos feios. E o que nós aprendemos dessa poesia é que, ainda que ela tenha pontos tristes, pontos desanimadores, nós aprendemos que um dia o Senhor estabelecerá o seu reino. E mesmo os povos camitas adorarão o Senhor sob o reino do Messias. E essa habitação nas tendas de Sem, dos povos descendentes de Jafé, isso vai acontecer de um modo mais pleno, de um modo mais completo, no futuro, já que nunca aconteceu antes na história da humanidade. E assim termina esse trecho. O que nós podemos extrair disso para a nossa vida? Bem, em primeiro lugar, nós temos que orar a oração do Senhor com um entusiasmo mais intenso. A Igreja Católica Romana ora a oração do Senhor como uma repetição mecânica. E fala várias vezes, reza 5 Pai Nosso. A pessoa reza 5 Pai Nosso para tentar resolver ali seus problemas. Nós que somos crentes e conhecemos mais profundamente as realidades bíblicas, nós podemos nos aproximar do Senhor com essa oração e clamar ao Senhor por essas coisas, sabendo o que estamos pedindo. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos clamando ao Senhor que todas essas coisas, todos esses problemas que tiveram sua origem lá nos primórdios da humanidade, conforme mostra um texto como esse, todos os conflitos entre as nações, que têm sua origem lá nos primórdios da humanidade, tudo isso fique para trás por meio do cumprimento das profecias acerca do reino que clamamos que venha logo. Nós temos que amar esse reino, temos que ansiá-lo, clamar por ele, dizer sempre, venha o teu reino. Nós vamos sair daqui a pouco aí fora e vamos encontrar um mundo mergulhado no caos. Nós vamos até o posto de gasolina e não terá gasolina lá. Então nós temos que dizer, venha o caminhão? Não. Temos que dizer, venha o teu reino. Nós vamos ao mercado e não vamos encontrar elementos básicos ali para a nossa casa. Vamos encontrar falta de alimento, talvez. O tomate a R$25 o quilo. Não é assim que estão as coisas por aí? Batata a R$15 o quilo. E vamos ficar desesperados olhando essas coisas. O mundo desabando à nossa volta. E dizemos que venham os caminhões. Não. Venha o teu reino. Porque todos esses conflitos, toda essa falta de paz, toda essa insegurança, tudo isso acontece porque não há um reinado de justiça estabelecido. Tudo isso começa lá atrás, tudo isso começa lá ao longe na história, nos conflitos entre os povos, nos conflitos entre as pessoas, na busca do interesse individual de cada um. E então essas coisas vão se multiplicando e se espalhando pelo mundo todo. Mas nós aguardamos um dia em que não somente os conflitos entre as nações, mas o conflito entre os homens vai cessar. Quando isso vai acontecer? Quando o príncipe da paz estiver aqui. Então tudo isso acabará. Por isso, nós que somos crentes, conhecemos essas coisas, sabemos essas coisas, temos acesso a essas coisas. Devemos orar a Deus dizendo, venha o teu reino. Venha o teu reino. Senhor, tudo está um caos. Venha o seu reino, porque somente aí nós teremos paz. Nós também temos que considerar a realidade de que a paz entre os homens é possível ocorrer hoje por meio de Cristo. A Bíblia diz que em que pese todas essas diferenças surgidas lá atrás entre as nações, entre judeus e gentios, entre israelitas e outros povos,
conflitos cuja semente nós vemos num texto como esse, nós aprendemos que através da fé em Cristo tudo isso desaparece. O apóstolo Paulo em Colossenses 3:11 e em Gálatas 3:28 diz o seguinte: quando alguém se converte ao Senhor, quando as pessoas se convertem ao Senhor, no seio eclesiástico, no contexto da igreja, não há mais judeu nem gentio, não há mais semita, não há mais camita, não há mais jafetita. Tudo isso desaparece na igreja. Continua lá fora isso continua lá fora, os conflitos continuam lá fora, mas dentro da igreja isso tudo desaparece. Dentro da igreja não há semitas, não há jafetitas, não há camitas. Dentro da igreja há um novo homem, o homem que nasceu de novo. E agora os homens vivem em plena paz uns com os outros dentro da igreja, desfrutam dessa paz uns com os outros dentro da igreja, vivendo hoje o que será vivido plenamente amanhã, vivendo agora um vislumbre do reino que será vivenciado de modo completo amanhã. E desse texto também nós somos conduzidos numa outra direção. O texto diz, o texto mostra as bênçãos que viriam ao mundo através de Sem e dos seus descendentes. E nós lemos acerca de Abraão e aprendemos acerca da sua história, que ele é o patriarca, que através dele Deus trouxe salvação ao mundo. Todas as famílias da terra foram abençoadas porque através dele o Messias veio ao mundo através dos seus descendentes. E uma pergunta que deve permear a mente de todos aqui é a seguinte: essa bênção de Abraão, essa bênção prometida por meio de Abraão, já me alcançou? Eu já fui alcançado por essa bênção? Eu já fui abençoado? Eu já faço parte das famílias da terra abençoadas por meio de Abraão, por meio do seu descendente santo? Eu sei que o descendente de Abraão é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é por meio de Jesus Cristo que todas as famílias da terra podem ser abençoadas com a salvação que Ele dá. Eu sei dessas coisas e a pergunta que fica é a seguinte: eu já desfruto da bênção de Abraão? Eu já conheço o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador? Ou eu vivo a minha vida distante dEle, sem temor dEle, sem conhecê-lo, sem me interessar por suas coisas, até mesmo me incomodando quando é mencionado o nome dEle? Eu vivo longe da paz que Ele dá, da transformação que Ele opera, da salvação que Ele concede. Eu vivo longe disso tudo. Há um abismo entre nós, entre o Senhor e eu, há um imenso abismo, porque eu não ando com Ele, eu não o sirvo, eu não o amo. Ele não é o meu Salvador, não é o Rei da minha vida. Eu não desfruto da bênção de Abraão. E se essa é a resposta, então é necessário que nós olhemos para esse texto com temor e tremor. E lembremos, o Senhor proveu uma linhagem através de Sem. Uma linhagem santa por meio da qual Ele trouxe o Messias ao mundo para salvar e abençoar. E eu preciso disso, porque fora disso, só há perdição, falta de paz e escuridão. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, dá-me a bênção de Abraão. Permita-me conhecer o descendente santo de Abraão e servi-lo e amá-lo e desfrutar do perdão que há na sua cruz. Aproxime-se dele hoje e diga: Senhor, dá-me a bênção do descendente de Abraão. Perdoa-me, remove os meus pecados e faça com que eu desfrute da paz que só Ele pode dar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto que acabamos de estudar. Obrigado porque a sua palavra apresenta verdades tão ricas e importantes. Que o Senhor nos ajude a compreendê-las e assimilá-las.
e que essas verdades e os seus desdobramentos todos sejam aplicados à nossa vida. E isso renove a nossa esperança, mude a nossa visão de mundo e nos faça questionar os nossos valores e as nossas esperanças. Pedimos por todos que estão aqui, suplicamos que o Senhor visite a cada um, aqueles crentes que são tão apegados ao presente estado das coisas, que possam, por meio dessa sua palavra, da palavra do Senhor, que possam, por meio da palavra do Senhor, olhar para o futuro numa esperança viva de redenção. E aqueles que sequer conhecem a bênção do Messias, a bênção do Senhor Jesus Cristo, a paz que Ele concede por meio da sua cruz, que possam se aproximar dele e dizer: Senhor, salva-me, perdoa-me, eu quero participar do seu reino, quero servi-lo, quero desfrutar das bênçãos dirigidas a todas as famílias da terra, através do descendente de Abraão. E que haja assim salvação na vida dessas pessoas. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.